extinção da concessão. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo. A caducidade é uma das formas de extinção da concessão. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as normas convencionadas entre as partes. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: poder concedente, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município em cuja competência se encontre serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Concessão de serviço público, a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Reda, C. Cedilha dada pela Lei nº 14.133, de 2021. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública é a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público delegados pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. Reda C. Cedilha dada pela Lei nº 14.133, de 2021. Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. Artigo 3º. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Artigo 4º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2º. Do serviço adequado. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade e generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4º. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo nem em feriado ou no dia anterior a feriado, incluído pela Lei nº 14.015, de 2020. Capítulo 3º. Dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 7º. São direitos e obrigações dos usuários: receber serviço adequado. Receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Artigo 7º-A. As concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado nos estados e no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Capítulo 4º. Da política tarifária. Artigo 8º. Vetado. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei. Sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. O aumento da carga tributária referente ao imposto sobre a renda não autoriza a revisão da tarifa contratada, excetuados o imposto sobre a renda, criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais após a data da assinatura do contrato, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. A alteração de alíquota do imposto sobre a renda após a apresentação da proposta de concessão, quando comprovado seu impacto, não implicará a revisão da tarifa.
Após a apresentação da proposta, é possível realizar-se a revisão da tarifa para mais ou para menos, caso haja qualquer alteração na legislação tributária, exceto do imposto sobre a renda, quando comprovado o impacto no cálculo do seu valor. Parágrafo 4º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente à alteração. Parágrafo 5º. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares, acessórias ou de projetos associados com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 12. Vetado. Artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo 5º. Da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público precedida ou não da execução de obra pública será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado é um dos critérios de julgamento da licitação de concessões. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão é um dos critérios de julgamento da licitação de concessões. A combinação 2 a 2 dos critérios referidos nos incisos I, segunda e sétima é um dos critérios de julgamento da licitação de concessões. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital é um dos critérios de julgamento da licitação de concessões. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica é um dos critérios de julgamento da licitação de concessões. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica, ou melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas é um dos critérios de julgamento da licitação de concessões. Parágrafo 1º. A aplicação do critério previsto no inciso 3º só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação do disposto nos incisos 4ª, v, 6ª e 7ª, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Parágrafo 4º. Em igualdade de condições, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Artigo 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta lei. Artigo 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que para sua viabilização necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Parágrafo 1º. Considerar-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. Parágrafo 2º. Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. Artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente. Deve constar no edital de licitação o objeto, metas e prazo da concessão. Deve constar no edital de licitação a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço. Deve constar no edital de licitação os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. Deve constar no edital de licitação prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. Deve constar no edital de licitação os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. Deve constar no edital de licitação as possíveis fontes de receitas alternativas complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. Deve constar no edital de licitação os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço. Deve constar no edital de licitação os critérios de reajuste e revisão da tarifa. Deve constar no edital de licitação os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta. Deve constar no edital de licitação a indicação dos bens reversíveis. Deve constar no edital de licitação as características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. Deve constar no edital de licitação a expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. Deve constar no edital de licitação as condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. Deve constar no edital de licitação nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. Deve constar no edital de licitação nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. Nos casos de permissão, deve constar no edital de licitação os termos do contrato de adesão a ser firmado. Nos casos de permissão, deve constar no edital de licitação os termos do contrato de adesão a ser firmado. Nos casos de permissão, deve constar no edital de licitação os termos do contrato de adesão a ser firmado. Nos casos de permissão, deve constar no edital de licitação os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18. A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que o edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que encerrada a fase de classificação das propostas ou oferecimento de lances, será aberto um invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que inabilitado o licitante mais bem classificado. Serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 19. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas.
As empresas em consórcio participantes da licitação devem apresentar comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. As empresas em consórcio participantes da licitação devem apresentar indicação da empresa responsável pelo consórcio. As empresas em consórcio participantes da licitação devem apresentar a apresentação dos documentos exigidos nos incisos V e 13 do artigo anterior por parte de cada consorciada. As empresas em consórcio participantes da licitação devem apresentar impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido de comprovação de compromisso público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelas consorciadas. Parágrafo 2º. A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso de consórcio, se constitua a empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes, especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Capítulo 6º. Do contrato de concessão. Artigo 23. Cláusulas essenciais do contrato de concessão. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao objeto, à área e ao prazo da concessão. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao modo, forma e condições de prestação do serviço. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas à forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas às penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas aos casos de extinção da concessão. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas aos bens reversíveis. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas às condições para a prorrogação do contrato. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas à obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas à exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária e são cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente, estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão e exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 23. A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa. O contrato de concessão admitirá a previsão do emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente, estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão. Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente, exigir garantia do fiel cumprimento, pela concessionária, das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 24. Vetado. A reestruturação financeira da concessionária pode demandar, nas condições previstas no contrato de concessão, a administração temporária da concessionária por seus garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente. Parágrafo 3º. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros. Permitida a contratação com terceiros para o desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como para a implementação de projetos associados. Permitida a contratação de terceiros para atividades inerentes ao objeto concedido. É permitida a contratação de terceiros para atividades inerentes ao objeto concedido. Nas concessões comuns, é admitida a subconcessão, no caso e nos termos de previsão contratual, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente e precedida de licitação, procedimento que não será exigível na hipótese de transferência de concessão. Nas concessões comuns, é admitida a subconcessão, no caso e nos termos de previsão contratual, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente e precedida de licitação, procedimento que não será exigível na hipótese de transferência de concessão. Se houver uma alteração do controle acionário da empresa, alterando substancialmente o perfil originalmente contratado pelo poder concedente, a alteração societária pretendida não implicará na caducidade da concessão, desde que haja prévia concordância do poder concedente, e a nova configuração atenda às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, e que a sociedade se comprometa a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. São requisitos para a subconcessão previsão no contrato de concessão, autorização do poder concedente e realização de licitação sob a modalidade de concorrência. Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1º. Para fins de obtenção da anuência do poder concedente para transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, o pretendente deverá:
atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Para fins de obtenção da anuência do poder concedente para transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, o pretendente deverá atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. Para fins de obtenção da anuência do poder concedente para transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, o pretendente deverá comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Nas concessões comuns, é admitida a subconcessão, no caso e nos termos de previsão contratual, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente e precedida de licitação, procedimento que não será exigível na hipótese de transferência de concessão. Nas concessões comuns, é admitida a subconcessão, no caso e nos termos de previsão contratual, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente e precedida de licitação, procedimento que não será exigível na hipótese de transferência de concessão. Artigo 27. A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. Para isso, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso e do parágrafo único do artigo 27. Parágrafo. Segundo a assunção do controle ou da administração temporária não alterará as obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários dos serviços públicos. Parágrafo. Terceiro, configura-se o controle da concessionária, a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores. Configura-se o controle da concessionária, a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores. Configura-se o controle da concessionária, a propriedade resolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores. Parágrafo 4. Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes: indicar os membros do Conselho de Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404 de 1976, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas, nas demais sociedades. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária que representem ou possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput deste artigo. Parágrafo 5º. A administração temporária autorizada na forma deste artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o poder concedente ou empregados. Parágrafo 6º. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia aos direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Parágrafo único. Refugiado. Os contratos de mútuo de longo prazo podem ser destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão. Artigo 28. A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. O contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos para ter eficácia perante terceiros. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. Sem prejuízo do disposto no inciso e do caput deste artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao poder público concedente senão quando for este formalmente notificado. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. Os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. O mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante depositária. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. Na hipótese de ter sido indicada a instituição financeira, conforme previsto no inciso 4º do caput deste artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para cobrança. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. Os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. A instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigíveis. As concessionárias poderão ceder ao mutuante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros para garantir contratos de mútuo de longo prazo, aqueles contratos com prazo médio de vencimento superior a 5 anos, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, observadas as seguintes condições. O contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações têm um prazo médio de vencimento superior a 5 anos. Capítulo 7º. Dos encargos do poder concedente. Concessionários de serviço público não detêm a liberdade própria da iniciativa privada para alterar o valor da tarifa cobrada dos usuários, já que tal tarifa se submete aos termos da lei, do edital e do contrato. Incumbe ao poder concedente homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma dessa lei, das normas pertinentes e do contrato. As desapropriações necessárias à adequada prestação de serviço público no regime de concessão poderão ser de responsabilidade da concessionária, conforme previsto no edital de licitação, competindo ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à prestação do serviço e a concessionária arcar com as indenizações cabíveis. Artigo 29. Incumbe ao poder concedente. O poder concedente deve regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. O poder concedente deve aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. O poder concedente deve intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei. O poder concedente deve extinguir a concessão, nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. O poder concedente deve homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato.
O poder concedente deve cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. O poder concedente deve zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até 30 dias das providências tomadas. O poder concedente deve declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será da concessionária a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. A concessionária poderá promover desapropriação autorizada pelo poder concedente, desde que tenha sido prevista no edital e no contrato, artigo 31. Incumbe à concessionária, sexta, promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. As desapropriações necessárias à adequada prestação de serviço público no regime de concessão poderão ser de responsabilidade da concessionária, conforme previsto no edital de licitação, competindo ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à prestação do serviço e a concessionária arcar com as indenizações cabíveis. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação da prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, medida essa que deve ser formalizada por decreto. O poder concedente deve declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será da concessionária a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. O poder concedente deve estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. O poder concedente deve incentivar a competitividade e 12. O poder concedente deve estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. Artigo 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação da prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, medida essa que deve ser formalizada por decreto. Capítulo 8º. Dos encargos da concessionária. Artigo 31. Incumbe à concessionária. 1. A concessionária deve prestar serviço adequado na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. 2. A concessionária deve manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. 3. A concessionária deve prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato. 4. A concessionária deve cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 5. A concessionária deve permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. 6. A concessionária deve promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. 7. A concessionária deve zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente e 8. A concessionária deve captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Capítulo 9. Da intervenção. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação da prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Capítulo 10º. Da extinção da concessão. Nos casos de advento do termo contratual e incampação, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Nos casos de advento do termo contratual e incampação, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária. Nos casos de advento do termo contratual e incampação, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária. Nos casos de advento do termo contratual e incampação, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Artigo 35. Extingue-se a concessão por. Advento do termo contratual é uma das formas de extinção da concessão. Incampação é uma das formas de extinção da concessão. Caducidade é uma das formas de extinção da concessão. Rescisão é uma das formas de extinção da concessão. Anulação é uma das formas de extinção da concessão. E falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual, é uma das formas de extinção da concessão. Parágrafo 1º. Extinta a concessão. Retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Parágrafo 2º. Extinta a concessão, haverá imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Parágrafo 3º. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4º. Nos casos de advento do termo contratual e incampação, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Artigo 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade do serviço concedido. Artigo 37. Considera-se incampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Artigo 37. Considera-se incampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Artigo 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade do serviço concedido. Artigo 37. Considera-se incampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Nos casos de advento do termo contratual e incampação, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma dos artigos 36 e 37 desta lei.
Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço e a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando a concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão. Parágrafo 2º. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. Parágrafo 4º. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do processo. Parágrafo 5º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36 desta lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Parágrafo 6º. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados, até a decisão judicial transitada em julgado. Capítulo 11. Das permissões. Artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta lei. Capítulo 12. Disposições finais e transitórias. Artigo 41. O disposto nesta lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.